Naquele semestre, eu e minhas amigas resolvemos alugar uma casa fora do campus. Queríamos mais liberdade, sair um pouco do ambiente controlado do dormitório. A casa que encontramos era enorme, mas bem antiga. O preço estava ótimo, então não pensamos duas vezes. Logo nos primeiros dias começaram a acontecer umas coisas estranhas. Coisas que a gente tentou ignorar, sabe? Barulhos de passos no corredor à noite, portas que pareciam abrir sozinhas. Coisas que você acaba culpando o vento ou sua própria imaginação. Uma noite, a Alice, uma das minhas amigas, acordou gritando. Corri para o quarto dela e a encontrei tremendo, toda suada. Ela disse que tinha visto uma mulher parada no pé da cama dela. A mulher, segundo a Alice, tinha uma aparência horrível, com o rosto meio deformado, como se tivesse sido queimado ou algo assim. A gente tentou acalmá-la, dizendo que era só um pesadelo, mas a Alice estava convencida de que era real. No dia seguinte, ela foi direto para a enfermaria do campus. Os médicos disseram que ela estava com esgotamento, que precisava descansar. Só que as coisas pioraram. Toda noite, uma de nós acordava sentindo uma presença no quarto. Era como se alguém estivesse observando a gente enquanto dormíamos. Começamos a evitar ficar sozinhas na casa. Estávamos sempre juntas, até mesmo para ir ao banheiro. A situação saiu do controle quando a Alice desapareceu. Ela tinha saído para uma festa na faculdade e nunca mais voltou. Chamamos a polícia, mas eles não encontraram nada, nenhuma pista. Estávamos todas apavoradas. Naquela noite, enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, ouvimos um barulho alto vindo do porão. O porão era um lugar que nunca tínhamos explorado muito, sabe? Era úmido, cheio de mofo e com um cheiro horrível. Mas, com o desaparecimento da Alice, resolvemos descer lá para ver o que era. Quando chegamos no fundo das escadas, vimos uma porta antiga que nunca tínhamos notado antes. Ela estava entreaberta e de dentro vinha um som de choramingo, como se alguém estivesse lá dentro. Empurramos a porta com cuidado e o que vimos foi indescritível. A Alice estava lá, mas não estava sozinha. Ela estava ajoelhada no chão, com os olhos vidrados, como se estivesse em transe. Na frente dela, tinha uma figura encurvada, quase humana, mas não exatamente. Era a mulher que a Alice tinha descrito, com a pele queimada, os olhos vazios e um sorriso grotesco no rosto. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, a mulher levantou a cabeça e olhou diretamente para nós. A sensação foi como se ela estivesse nos sugando para dentro daqueles olhos vazios. A última coisa que me lembro é de ouvir os gritos das minhas amigas. E depois, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava na minha cama, no dormitório do campus. As outras garotas? Nunca mais as vi. Ninguém sabe o que aconteceu naquela casa, e todos que tentam perguntar acabam desistindo depois de um tempo. O mais estranho é que desde aquele dia, às vezes, quando estou sozinha, sinto como se alguém estivesse me observando, como se a qualquer momento aquela mulher fosse aparecer novamente, me arrastando de volta para aquele porão escuro, onde tudo começou. Depois daquela noite, tentei seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Voltei para o dormitório, me foquei nas aulas e evitei ao máximo falar sobre a casa ou sobre as minhas amigas desaparecidas. Mas era impossível esquecer. Durante semanas, eu tinha pesadelos com aquela mulher. Acordava no meio da noite suando frio, sentindo uma presença sombria no quarto, mas nunca via nada. A sensação de estar sendo observada se tornou uma constante. Não importava onde eu estivesse, eu sentia que ela estava lá, à espreita, esperando o momento certo para me pegar. Um dia, enquanto caminhava pelo campus, encontrei uma professora antiga, uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam saber mais do que deveriam. Ela me chamou para conversar e, hesitante, aceitei. Quando nos sentamos, ela foi direto ao ponto. Você esteve naquela casa, não é? A casa que fica na colina, perto da floresta? Meu coração quase parou. Como ela sabia disso? Eu não tinha contado a ninguém. Ela continuou sem esperar minha resposta. Há muitos anos,
Uma mulher morava lá. Dizem que ela era uma curandeira, mas que acabou enlouquecendo. Os vizinhos a acusaram de bruxaria e um grupo a queimou viva no porão da casa. Desde então, qualquer um que se atreva a entrar lá nunca sai o mesmo. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. E minhas amigas, o que aconteceu com elas? Minha voz tremia, mas eu precisava saber. A professora me olhou com tristeza. Elas estão presas lá, no mesmo lugar onde a mulher foi morta. A única forma de libertá-las é se alguém tomar o lugar delas. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Isso significava que, para salvá-las, eu teria que voltar àquela casa. Teria que enfrentar aquela mulher e, possivelmente, sacrificar minha própria vida. Durante dias, lutei contra a ideia. Queria acreditar que era tudo uma loucura, que aquilo não podia ser real. Mas os pesadelos não paravam. Cada vez que eu fechava os olhos, via as minhas amigas, desesperadas, implorando por ajuda. E a cada noite, a mulher queimava me observava, com aquele sorriso macabro no rosto. Finalmente, decidi que não podia mais fugir. Precisava fazer algo. Peguei o carro e dirigi até a casa, sabendo que talvez nunca mais voltasse. A noite estava fria e sem lua, como se o próprio céu estivesse evitando testemunhar o que iria acontecer. A casa parecia ainda mais sinistra do que antes, com suas janelas escuras e a porta que rangia ao abrir. O porão me esperava, como uma boca faminta. Desci as escadas devagar, sentindo o ar pesado e úmido, até chegar à porta do fundo. Quando a empurrei, a cena que encontrei era exatamente como nos meus pesadelos. As minhas amigas estavam lá, pálidas e assustadas, presas em um círculo de símbolos estranhos desenhados no chão. E a mulher estava de pé, com o rosto queimado, me olhando com aqueles olhos vazios. Ela não disse nada, mas eu entendi o que precisava ser feito. Sem hesitar, entrei no círculo. No momento em que meus pés tocaram os símbolos, senti uma dor insuportável, como se meu corpo estivesse sendo rasgado por dentro. A mulher se aproximou e, quando ela estendeu a mão, eu soube que minha hora tinha chegado. As minhas amigas foram libertas. Eu vi seus rostos aliviados antes de tudo se apagar. E então, tudo ficou escuro. Acordei no porão, mas dessa vez não estava sozinha. A mulher estava ao meu lado e eu era como ela, presa naquele lugar para sempre. As minhas amigas foram encontradas no dia seguinte, sem nenhuma lembrança do que aconteceu, como se tudo tivesse sido um sonho ruim. E eu permaneço na casa, observando, esperando, até que alguém mais venha para que a maldição continue e eu possa ser libertada. Vou te contar uma história que aconteceu com duas amigas minhas da faculdade. Elas eram aquelas garotas que todo mundo queria ser amigo, sabe? Super descoladas, sempre com o grupo delas, e amavam uma aventura. Mas tem uma noite que elas nunca vão esquecer. A Amanda e a Clara decidiram que precisavam de um tempo longe da rotina de provas e trabalhos. Resolveram passar um fim de semana em uma cabana isolada que o tio da Amanda tinha, no meio de uma floresta a umas 2 horas da cidade. Parecia o plano perfeito: natureza, paz e nada para se preocupar. Na primeira noite, elas fizeram uma fogueira do lado de fora, beberam um pouco e ficaram contando histórias de terror. Sabe como é? Coisa de gente que acha que nunca vai acontecer nada. A Clara, mais cética, ria e dizia que não tinha medo de nada. Amanda, por outro lado, sempre foi mais impressionável, mas tentava disfarçar. Depois da fogueira, elas decidiram explorar a floresta ao redor, já que ainda era cedo e a lua cheia iluminava tudo. Elas caminharam por uns 20 minutos, rindo e se divertindo, até que a Clara notou uma trilha que parecia ser pouco usada. A curiosidade venceu e elas decidiram seguir por ali. A trilha levou a uma clareira e no centro dela havia uma construção pequena, tipo uma cabana antiga. Só que essa cabana não estava no mesmo estado que a que elas estavam hospedadas. Ela parecia ter sido abandonada há décadas, com as janelas quebradas e a madeira meio podre. Mas o que mais chamou a atenção
foi uma espécie de altar no centro do cômodo. Parecia ter velas derretidas e manchas escuras no chão, como se alguém tivesse feito algum tipo de ritual ali. A Amanda ficou arrepiada na hora, mas a Clara, sempre destemida, resolveu dar uma olhada mais de perto. Quando ela se aproximou do altar, sentiu um cheiro forte, como de carne podre, e começou a se sentir zonza. A Amanda tentou puxá-la para fora, dizendo que era melhor voltarem para a cabana, mas a Clara parecia estar hipnotizada. De repente, as velas que estavam apagadas no altar acenderam sozinhas, lançando uma luz fraca e tremeluzente pelo lugar. Foi aí que as duas perceberam que não estavam sozinhas. Algo se movia nas sombras, algo que não era humano. Amanda jura que viu uma figura alta, com olhos que brilhavam como os de um animal, escondida no canto da cabana. A Clara, que até então estava brincando, começou a chorar, como se finalmente tivesse percebido o perigo. Elas correram para fora da cabana, mas parecia que a trilha tinha mudado, como se a floresta tivesse se fechado ao redor delas. Cada passo que davam, parecia que estavam mais perdidas. Depois de horas vagando, finalmente encontraram o caminho de volta para a cabana onde estavam hospedadas. Só que algo estava diferente. As luzes que elas tinham deixado acesas estavam apagadas, e a porta, que haviam trancado, estava aberta. Quando entraram, sentiram o mesmo cheiro de podridão que havia na outra cabana. Foi então que elas ouviram os sussurros. Não dava para entender o que diziam, mas vinham de todos os lados, como se alguém ou alguma coisa estivesse lá dentro com elas. Correram para o carro e saíram dali o mais rápido que puderam, sem nem olhar para trás. Até hoje, a Amanda e a Clara não sabem exatamente o que aconteceu naquela noite. Elas nunca mais voltaram naquela floresta, e sempre que alguém menciona a palavra ritual, as duas ficam pálidas e mudam de assunto. Mas o pior é que de vez em quando, a Amanda ainda sonha com aquela figura de olhos brilhantes, sempre se aproximando, como se estivesse esperando para finalmente levá-la de volta. Desde aquela noite na floresta, a Amanda nunca mais foi a mesma. Ela voltou para a faculdade, mas estava diferente, mais fechada, com olheiras profundas e um olhar sempre perdido, como se estivesse em outro lugar. As outras meninas do grupo notaram, mas não falavam nada, talvez por medo de que a Amanda começasse a contar o que realmente aconteceu na cabana. A Clara, por outro lado, tentou esquecer tudo. Ela se forçou a acreditar que tudo não passava de uma pegadinha da mente, uma brincadeira que saiu do controle. Mas, mesmo com essa postura de negação, algo continuava a incomodá-la, algo que ela não conseguia ignorar. Os sonhos. Clara começou a sonhar com aquela noite repetidamente, mas a cada vez o sonho se tornava mais vívido, mais real. Ela podia sentir o cheiro da podridão, ouvir os sussurros claramente e, pior, ver aquela figura com olhos brilhantes se aproximando cada vez mais. Era como se, a cada noite, essa entidade estivesse um pouco mais perto, um pouco mais próxima de alcançá-la. Até que um dia, depois de mais uma noite de pesadelos, a Clara acordou com uma sensação estranha. Foi até o espelho e viu algo que a fez gritar. No pescoço, havia uma marca, como se alguém tivesse apertado com força, deixando um vergão arroxeado. Era a mesma marca que ela tinha visto em seus sonhos, deixada pela figura que a perseguia. Desesperada, ligou para Amanda, que atendeu com a voz trêmula. Antes mesmo de Clara falar qualquer coisa, Amanda disse: "Ele está me seguindo. Eu não aguento mais." Clara ficou em silêncio, o pavor tomando conta de cada fibra do seu ser. "Precisamos voltar lá", Amanda continuou. "É a única maneira de acabar com isso." Elas sabiam que não tinham escolha. Voltaram à floresta, dessa vez sem o entusiasmo inicial, apenas com medo e determinação. Quando chegaram à cabana, tudo estava do mesmo jeito, como se tivesse sido congelado no tempo desde a última visita. A Amanda insistiu que precisavam refazer o caminho que fizeram na noite do ritual. Seguiram novamente pela trilha até a cabana abandonada, e quando chegaram lá, encontraram o altar como antes,
com as velas apagadas e as manchas escuras no chão. Amanda puxou uma faca da bolsa, dizendo que havia pesquisado sobre rituais de banimento. Clara, hesitante, concordou em ajudar, pois qualquer coisa parecia melhor do que continuar com os pesadelos. Elas acenderam as velas, e Amanda começou a recitar palavras que havia encontrado, mas logo as coisas começaram a sair do controle. As velas começaram a queimar com uma chama anormalmente alta, e o cheiro de podridão se espalhou rapidamente. As sombras na cabana começaram a se mover, tomando forma, como se estivessem ganhando vida. E então, ele apareceu. A figura dos sonhos, com os olhos brilhantes, surgiu das sombras, maior e mais ameaçadora do que nunca. As duas garotas congelaram, mas antes que pudessem reagir, a figura avançou. O que aconteceu depois é algo que apenas Clara sobreviveu para contar. Ela foi encontrada na manhã seguinte, catatônica, na entrada da cabana, murmurando palavras desconexas. Levaram-na para o hospital, onde ficou internada por semanas, sem conseguir explicar o que havia acontecido. Quando finalmente conseguiu falar, tudo o que disse foi: "Ele levou a Amanda, ela não vai voltar." Ninguém nunca encontrou o corpo da Amanda, nem houve sinal de que ela estivesse viva ou morta. A cabana foi queimada até o chão pelos moradores locais, que sempre acreditaram que aquele lugar era amaldiçoado. Clara abandonou a faculdade e desapareceu de vista. Alguns dizem que ela se mudou para outro estado, mas outros acreditam que, assim como Amanda, ela também foi marcada por algo que jamais a deixará em paz. E em noites de lua cheia, quem se aventura pela floresta ainda jura ouvir sussurros, como se duas vozes, uma de mulher e outra, de algo inumano, estivessem chamando alguém para dentro da escuridão. Clara, depois de meses internada e isolada de todos, decidiu que precisava desaparecer completamente. A vida que conhecia havia sido destruída, e as poucas pessoas que a cercavam não conseguiam entender o terror que ela ainda sentia. As marcas no pescoço, o olhar vazio e os sussurros que ela jurava ouvir, mesmo nos momentos mais calmos. Tudo isso a acompanhava, tornando impossível seguir em frente. Ela se mudou para uma pequena cidade no interior, um lugar onde ninguém a conhecia e onde poderia tentar reconstruir sua vida longe de tudo o que aconteceu. Mas a paz que ela buscava estava longe de ser alcançada. Mesmo na nova casa, os pesadelos continuavam. Clara ouvia o chamado da floresta, sentia a presença daquilo que havia levado Amanda e sabia que não estava sozinha, nem mesmo ali. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, Clara encontrou uma velha livraria. Dentro, entre as prateleiras empoeiradas, encontrou um livro que parecia ter sido colocado ali por acaso, ou talvez pelo destino. O título, escrito em letras antigas, falava sobre rituais de proteção e exorcismo. Clara não acreditava mais em coincidências. Comprou o livro e passou noites inteiras tentando entender o que tinha acontecido com ela e com Amanda. Quanto mais lia, mais clara se tornava a verdade. O que elas haviam liberado naquela cabana não era algo que poderia ser facilmente contido. Era uma força antiga, algo que não pertencia a este mundo e que agora estava ligado a ela. Clara percebeu que, para acabar com isso de uma vez por todas, teria que voltar ao lugar onde tudo começou. Com o coração pesado e a alma cansada, Clara decidiu que só havia uma forma de acabar com o tormento. Ela voltou para a cidade onde estudava, sabendo que aquele seria o fim de sua jornada. Pegou o carro e dirigiu até a floresta, a mesma floresta que havia sido o cenário de sua maior tragédia. A cabana, que ela esperava estar destruída, ainda estava lá, intacta, como se nada tivesse acontecido. Ao entrar, encontrou o altar do ritual novamente montado, mas dessa vez sentiu uma energia diferente, mais intensa, mais perigosa. Colocou o livro de rituais no centro e começou a recitar as palavras antigas que tinha aprendido. A cada frase, as velas acendiam sozinhas e a temperatura no lugar caía drasticamente. E então, ele apareceu. A figura de olhos brilhantes emergiu das sombras,
mais forte do que nunca. Mas Clara não estava mais com medo. Ela sabia o que precisava ser feito. Continuou o ritual, mesmo quando sentiu a presença dele se aproximando, quase tocando seu rosto. No momento final do ritual, Clara fez algo que não estava no livro. Ela abriu um pequeno frasco que havia trazido consigo, cheio de um líquido que exalava um cheiro forte de ervas. Era uma mistura antiga que, segundo o livro, era usada para banir espíritos. Jogou o líquido nas velas e, instantaneamente, a cabana foi tomada por uma luz cegante. A figura soltou um grito horrível, um som que parecia vir das profundezas da terra. A cabana começou a tremer e Clara sentiu que tudo estava prestes a desabar. Mas não parou. Continuou recitando as palavras até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando Clara abriu os olhos, a cabana estava vazia. Não havia sinal da figura, das velas ou do altar. Ela estava sozinha. Sentiu um alívio profundo, mas também uma tristeza imensa. Sabia que Amanda não voltaria, que a luta havia sido travada por ambas, mas que ela era a única sobrevivente. Clara deixou a floresta naquela noite, sabendo que nunca mais voltaria. Mudou-se para outro país, tentando deixar para trás o passado, mas ciente de que as cicatrizes emocionais e físicas estariam sempre com ela. Nunca mais teve pesadelos, nunca mais ouviu os sussurros. Mas às vezes, quando o vento sopra forte e as sombras da noite se estendem, ela ainda sente a presença dele, como se estivesse sempre à espreita, esperando que ela deixe a guarda baixar. E assim, Clara viveu o resto de seus dias em uma vigilância silenciosa, sempre lembrando que algumas coisas nunca podem ser completamente banidas, apenas contidas. E a única certeza que ela tinha é que se um dia alguém encontrasse aquela cabana de novo, o ciclo poderia recomeçar, e a escuridão que ela enfrentou voltaria a assombrar quem fosse tolo o bastante para desafiá-la. Vou te contar sobre uma coisa que aconteceu comigo e com minhas amigas na faculdade, algo que a gente nunca fala em voz alta, mas que ainda assombra cada uma de nós. Era o final do semestre, e estávamos todos exaustos com os exames e trabalhos finais. Eu, a Júlia, a Carol e a Isabela decidimos que precisávamos de uma pausa, algo para tirar a atenção antes das provas. Foi então que a Júlia teve a ideia de fazermos uma caça ao tesouro noturna no campus. Parecia uma ideia boba, mas a gente estava entediada e topou na hora. O campus da nossa faculdade era enorme, com prédios antigos que datavam de mais de um século, túneis subterrâneos que ninguém mais usava e lendas urbanas de arrepiar. Um dos prédios mais antigos, o edifício Bennett, estava sempre fechado, dizem que por motivos de segurança. Mas a verdade é que havia rumores de que ele era assombrado. As luzes sempre piscavam à noite e ninguém gostava de passar perto de lá depois do escurecer. A Júlia, sendo a mais corajosa do grupo, sugeriu que nossa caça ao tesouro começasse exatamente no edifício Bennett. A ideia era simples. Cada uma de nós esconderia um objeto em algum lugar do prédio, e as outras teriam que encontrar. Aquela que achasse todos os objetos primeiro, ganharia. Entramos no prédio por uma janela lateral que a Júlia descobriu estar destrancada. Lá dentro, o ar era pesado, cheirava a mofo e algo que eu não conseguia identificar. Algo que me deixava inquieta. As paredes estavam cobertas de grafites antigos e o chão rangia a cada passo. Dividimos as tarefas e cada uma foi para um lado. Eu fiquei encarregada do primeiro andar. Enquanto procurava um lugar para esconder meu objeto, comecei a ouvir passos, mas não vi ninguém. Imaginei que fosse alguma das meninas tentando me assustar, então ignorei. Quando todas voltamos ao ponto de encontro, percebemos que a Carol estava demorando demais. Chamamos seu nome, mas não houve resposta. Decidimos ir procurá-la, achando que ela poderia ter se perdido ou se machucado. Nos dividimos novamente, cada uma tomando um andar diferente. Eu fui para o terceiro andar, um lugar que parecia mais abandonado e sinistro do que os outros. As luzes piscavam mais intensamente ali, e havia algo de errado com o silêncio. Era como se o próprio prédio estivesse esperando algo acontecer. Enquanto caminhava pelos corredores escuros,
ouvi uma risada baixa, quase um sussurro. Meu coração disparou. Virei a esquina e no final do corredor vi uma figura. Achei que fosse a Carol, mas quando me aproximei, percebi que era impossível. A figura estava de costas, com o corpo todo distorcido, como se fosse feita de sombra e fumaça. E então, ela começou a se virar. Foi quando ouvi a Júlia gritar do andar de baixo. Desci correndo, o mais rápido que pude. Quando cheguei lá, encontrei a Júlia e a Isabela paradas, olhando fixamente para uma parede. A Carol estava lá, mas não era mais a Carol que a gente conhecia. Ela estava encostada na parede, os olhos vidrados, sem vida, e sussurrando algo que não dava para entender. Era como se estivesse em transe. Tentamos acordá-la, mas ela só repetia as mesmas palavras, sem parar. Não posso sair, ele não vai deixar, ele está aqui. Aquilo nos gelou a alma. Sem pensar duas vezes, pegamos a Carol e corremos para fora do prédio. Levamos a Carol para o hospital, mas os médicos não conseguiram explicar o que havia acontecido. Ela ficou semanas sem falar, apenas balbuciando coisas sem sentido. Quando finalmente voltou ao normal, se recusava a falar sobre aquela noite. E toda vez que alguém mencionava o edifício Bennett, ela ficava pálida e começava a tremer. Depois disso, o prédio foi lacrado definitivamente pela administração da faculdade. Dizem que era por segurança, mas nós sabemos a verdade. Ninguém mais tem coragem de se aproximar do lugar, nem mesmo durante o dia. Quanto a nós, nunca mais voltamos lá. Tentamos esquecer, mas algumas noites, quando estou sozinha, ainda ouço aquela risada baixa, como se a coisa que vimos ainda estivesse nos observando, esperando o momento certo para nos chamar de volta. E tenho certeza de que, se um dia eu voltar lá, nunca mais serei a mesma. Depois daquela noite, nossa amizade nunca mais foi a mesma. Cada uma de nós seguiu sua vida, mas sempre com aquele peso no coração, aquele medo constante de que algo poderia nos encontrar de novo. A Carol, que antes era a mais alegre e extrovertida do grupo, se tornou uma sombra do que era. Ela evitava falar sobre o que aconteceu e, com o tempo, se distanciou de todos. Eu tentei seguir em frente, mas algo continuava a me atormentar. Não eram apenas os pesadelos recorrentes com o edifício Bennett, mas uma sensação constante de estar sendo observada. Sempre que estava sozinha, sentia como se uma presença invisível estivesse ali, me vigiando. As coisas pioraram quando comecei a encontrar pequenos objetos no meu quarto, como pedaços de papel com palavras rabiscadas, sempre a mesma frase: "Ele está aqui". Eu sabia que era impossível, que ninguém mais tinha acesso ao meu quarto, mas a sensação de ser vigiada só aumentava. Foi então que recebi uma ligação da Isabela. Ela estava desesperada, dizendo que precisava falar comigo e com a Júlia imediatamente. Marcamos de nos encontrar na casa da Isabela, e quando chegamos lá, percebemos que ela estava à beira de um colapso. Ela nos contou que nas últimas semanas tinha visto a figura do edifício Bennett nas sombras de sua casa, sempre no canto dos olhos. Quando tentava olhar diretamente, a figura desaparecia, mas o medo continuava. Ela também começou a ouvir a risada baixa que todas nós lembrávamos tão bem. A Isabela tinha certeza de que o que quer que estivesse naquele prédio havia nos seguido, e agora estava nos caçando, uma a uma. A Júlia, sempre a mais racional, tentou nos convencer de que tudo isso era apenas nossa mente pregando peças, que o trauma daquela noite estava nos afetando de formas diferentes. Mas no fundo, todas sabíamos que não era apenas isso. Decidimos fazer uma última tentativa de resolver tudo. Voltamos ao edifício Bennett, mesmo sabendo o risco que estávamos correndo. Dessa vez, estávamos mais preparadas, com lanternas potentes e uma determinação sombria de acabar com aquilo de uma vez por todas. Quando entramos, o ar parecia ainda mais pesado, como se o prédio estivesse nos aguardando. Subimos as escadas em silêncio, cada passo ecoando pelos corredores vazios. Quando chegamos ao terceiro andar, onde eu havia visto a figura pela primeira vez, todas sentimos o mesmo arrepio. E então, ouvimos:
A risada baixa, vinda de todas as direções, nos envolveu, e as luzes das lanternas começaram a piscar. No final do corredor, a figura estava lá, parada, como se nos esperasse. Mas dessa vez, ela não era apenas uma sombra. Ela tinha forma, substância, e estava se aproximando lentamente. A Júlia tentou gritar, mas nenhum som saiu. Isabela começou a recuar, mas eu sabia que não adiantava. Não havia para onde fugir. Quando a figura estava a poucos metros de nós, algo inesperado aconteceu. A Carol apareceu, saindo das sombras. Ela estava diferente, pálida e com os olhos escuros, mas havia uma determinação em seu olhar. "Vocês não deviam ter voltado", ela disse, sua voz soando como um eco distante. "Ele está preso aqui, mas cada vez que alguém entra, ele fica mais forte. E se ele te pegar, você se torna parte dele, como eu quase me tornei." A figura parou, como se hesitasse, e foi quando a Carol fez o impensável. Ela correu em direção a ele, gritando para que saíssemos dali. As luzes piscaram com mais intensidade e tudo começou a tremer. Eu e a Júlia não tivemos outra escolha senão correr. Atrás de nós, ouvimos o som de algo se quebrando, um grito agudo e depois o silêncio. Quando chegamos do lado de fora, o prédio estava mais quieto do que nunca, como se tudo tivesse acabado. A Carol não saiu. Esperamos por horas, mas sabíamos que ela havia se sacrificado para nos salvar. O edifício Bennett foi demolido algumas semanas depois, sem qualquer explicação oficial. A faculdade alegou que o prédio estava condenado e precisava ser removido por questões de segurança. Mas nós sabemos a verdade. Desde então, a risada e a sensação de ser observada desapareceram, mas a memória daquela noite e do que perdemos nunca vai embora. A Júlia e eu seguimos com nossas vidas, tentando encontrar um novo normal, mas nunca esquecemos o que aconteceu e o que a Carol fez por nós. O mais estranho é que, mesmo depois de todo esse tempo, às vezes eu ainda ouço um sussurro suave, quase inaudível, em momentos de silêncio profundo. Como se a Carol estivesse tentando dizer algo do outro lado, tentando nos avisar que, de alguma forma, aquilo ainda não acabou. E talvez, só talvez, esteja esperando a próxima pessoa imprudente o suficiente para despertar o que deveria ter sido deixado para trás.